Amém? Vamos fazer mais uma oração? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando aqui nessa noite, para que nós possamos receber algo do alto do céu, aquilo que vem direto do Senhor para as nossas vidas aqui nessa noite. Que cada um aqui, Senhor, aproveite muito bem esse tempo profético, Senhor, para que possa receber toda a semente, tudo aquilo que o Senhor vai estar trazendo para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo, que é o nosso professor, que é o nosso mestre, possa abrir o entendimento de todos, para que todos entendam, para que todos compreendam, Senhor, aquilo que o Senhor vai dizer, aquilo que o Senhor vai falar. Ele é o nosso mestre, Ele que nos ensina. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, que nenhuma força também maligna do mal tenha poder aqui de distrair, de atrapalhar, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que todos recebam, Senhor, a semente da Tua palavra. Mais uma vez eu te peço, abre o entendimento, Senhor, e abre os olhos espirituais também, em nome de Jesus, e confirma tudo, a Tua palavra com sinais aqui no nosso meio. Confirma com sinais aqui no nosso meio a mensagem, o ensino que o Senhor vai estar trazendo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ontem o Senhor nos falou aqui poderosamente, em João 4, a respeito de que o tempo é agora, que nós temos que olhar com olhos espirituais e não com olhos naturais, mas sim com olhos espirituais, para que a gente enxergue, como Jesus disse, que o tempo é agora. Amém? O tempo é agora. Quero frisar bem isso, o que o Senhor falou ontem. Não vai ser nem amanhã, nem depois, nem daqui 1 ano, 10 anos. É agora. Por isso, essa igreja precisa aproveitar esse tempo. Ali no livro de Gálatas, capítulo 4, Gálatas 4:4, o Senhor me falou agora há pouco ali, para começar, aliás, algo testificando o que ele vem falando. Gálatas 4:4. Amém? Posso ler? Abra lá, risque, é muito importante isso. Você riscar aí, marcar data, horário, para que você saiba que Deus falou com você nesse dia. Você pode ter dom, você pode ter ministério, seja o que for, mas se você não tiver a palavra, querido, é complicado. Gálatas 4:4. Posso ler? Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês. E Ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Mas o que o Senhor me chamou a atenção é que, mas quando chegou a plenitude do tempo, há uma versão que diz tempo determinado. Mas quando chegou o tempo determinado, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, aqui na terra. Isso é graça. Amém? Quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou o tempo determinado, Deus enviou Jesus. Então, o Senhor está nos falando de tempo aqui mais uma vez. Deus trabalha com tempo. Eclesiastes capítulo 3, você já deve ter ouvido isso, mas precisa ouvir de novo. Não é repetitivo, porque a gente precisa lembrar na realidade. Deus trabalha com o tempo. Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado, um tempo oportuno, um tempo propício das coisas acontecerem aqui na terra, das coisas acontecerem na minha vida e na sua vida. Amém? Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas no tempo certo.
Você vê a criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia. Tudo é tempo. Deus criando as coisas num tempo. E num tempo certo. Num tempo certo e num tempo determinado. E ele continua trabalhando dessa forma. Por isso que o apóstolo Paulo fala à igreja de Gálatas aqui. Quando chegou o tempo, Jesus veio. Quando chegou o tempo determinado, Deus enviou. Eu quero profetizar. Eu quero que está gravando, isso é bom, né? Está sempre gravando. Mas se você quiser escrever, se você quiser de alguma forma gravar aí também, é profecia. É profecia, é profecia. Ontem foi falado a respeito disso aqui, você viu o que aconteceu aqui. Amém? Veio uma presença muito forte. Hoje eu creio que vai ser mais forte ainda. Algo muito poderoso aconteceu. A forma que Deus falou, se você não veio ontem, assista lá, porque acho que já colocaram, inclusive lá na rede social, para que você possa saber o que Deus falou ontem aqui. Quando chegou o tempo determinado, Deus enviou. Eu estava ali, lá no fundo da igreja, orando, e o Senhor me falou, comece com essa palavra, porque Deus está enviando algo para a sua vida. Desse jeito, acho que não. Acho que você não está entendendo. Acho que você não está entendendo. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que essa igreja entenda o que o Senhor está dizendo. O que o Senhor está falando, Senhor, aqui nesse lugar. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está enviando algo para a sua vida. Por quê? Porque chegou o tempo determinado. Amém? Esse é o tempo determinado. Foi falado aqui na abertura sobre Deus enviando rios sobre terra seca. Foi falado aqui na abertura, como ontem foi falado também, a respeito de um tempo novo. Mas ontem também foi falado que a gente precisa crer. Eu estava comentando com o pastor Josmar ontem, e eu comentava com ele como a igreja precisa ter fé. A igreja precisa acreditar no poder de Deus. Às vezes as pessoas têm ministério, as pessoas estão dentro das igrejas, cultos, mas elas não estão acreditando no poder de Deus. Que Deus realmente pode fazer as coisas, que Deus é o Deus do impossível. Feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Senhor, há uma batalha espiritual acontecendo aqui. E eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que nada venha impedir. Para que todo espírito, como foi dito aqui, nós não somos mais escravos, Senhor. Nós somos filhos. Todo espírito de escravidão caia por terra agora, em nome de Jesus. Que nada, Senhor, venha impedir, Senhor. Nada venha, Senhor, atrapalhar aquilo que o Senhor já está dizendo, já está falando. Que não haja nenhuma distração, Senhor, para que todos possam estar assentados realmente aos seus pés, para que possam ouvi-lo aqui, Senhor, ouvir aquilo que o Senhor está dizendo e falando, para que possam receber do Senhor, não de mim, mas do Senhor, aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado, dentro desse tempo propício, desse tempo, Senhor, determinado, que o Senhor determinou para essa igreja, Senhor, para esse ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus está enviando algo para a sua vida. Da mesma forma que Ele enviou Jesus no tempo certo, Ele me disse ali, eu estou enviando algo para essa igreja. Algo para a sua vida, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa. Depois, quem está crendo, você vai dar testemunho disso. Estou sentindo a unção de Deus. Quem está crendo, você vai dar testemunho do que você está recebendo, daquilo que Deus está enviando dentro desse tempo determinado. Amém? As pessoas precisam acreditar, pastores, lideranças, a igreja precisa acreditar no poder de Deus, acreditar mesmo, ter fé, e de crer que Deus pode fazer algo, que Deus realmente pode fazer alguma coisa, que Deus realmente pode manifestar o poder e fazer alguma coisa, não somente aquilo que você necessita e precisa, mas fazer algo através de você também. Amém? Você veio aqui nessa noite para poder receber, para poder se reabastecer. Hoje eu comentava com o pastor Josmar algo que Deus me falou de reabastecimento.
um reavivamento, de poder até reavivar dons na sua vida. Dons, eu comentei sobre dons, porque Deus começou a falar ao meu coração a respeito disso, de como a igreja precisa se mover nos dons. A igreja não se move mais nos dons. A igreja, muitas vezes, ela se reúne somente para pedir algo. As orações somente são orações e petições, e de poder que Deus resolva alguma coisa. E se esquece que a igreja, ela precisa se manifestar nos dons do Espírito. E quando a palavra fala a respeito de enchimento do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala a respeito de se encham do Espírito, se encham do Espírito. A palavra usada no grego para esse enchimento, ela tem um significado de algo contínuo. Não é você só vir aqui na igreja e orar em língua. Isso não é ser cheio do Espírito, é o mover do Espírito. Mas ele está falando de ser cheio do Espírito. E depois ele fala dos frutos do Espírito, dos frutos que vão estar na vida de uma pessoa, porque ela está cheia do Espírito. Então muitos acham que ser cheio do Espírito é vir aqui pular, orar em língua, estou cheio do Espírito. Não. A manifestação de Deus, ela gera isso. Mas ser cheio do Espírito, a palavra dá o entendimento de algo contínuo. É contínuo. É como uma fonte que fica continuamente. Continuamente. É todo dia. É todo dia, é todo tempo. Ser cheio do Espírito é isso. Não é ser cheio hoje, amanhã eu estou vazio. Não, é todo dia. É isso que dá a palavra grega quando Paulo enchei-vos do Espírito. Se encham do Espírito, ao contínuo, algo que vai permanecer na vida de uma pessoa. E por causa disso, é óbvio que a palavra diz que vai ter fruto. Os frutos do Espírito. Alegria, paz, benignidade, amor, a fé, domínio próprio. Depois você lê lá na sua casa, você vai ver o fruto do Espírito, para você entender o que é que acontece na vida de uma pessoa que está cheia do Espírito. Então nós precisamos desse enchimento. As lideranças precisam ser cheias do Espírito. Quando você está cheio do Espírito, é algo que você vai poder transmitir para as outras pessoas, porque se é uma fonte, então ela vai jorrar para alguém. Até porque Jesus falou que rios de água viva iriam fluir de dentro de uma pessoa. E ele estava falando do Espírito Santo. E esse rio de água viva é óbvio que ia tocar a vida das pessoas. E a igreja, ela precisa ter a consciência disso, que através de nós, pessoas precisam ser tocadas. Através da igreja, as pessoas precisam ser tocadas. Se o rio está fluindo em mim, então isso vai tocar a vida de outras pessoas. Porque foi Jesus que disse isso. Está claro na palavra. Ele não fala rio, ele está falando de rios. Então ele está falando de algo muito poderoso. Rios de água viva. E se você entender o que é um rio de água viva, dentro daquilo que Jesus disse, ele está falando de algo poderoso. Porque um rio de água viva é um rio, é tipo daquele rio bravo, é aquele rio que está cheio de água, é aquele rio turbulento, que tudo que passa na frente dele, ele derruba. O crente cheio do Espírito é assim. Tudo que está na frente dele, ele derruba. Todos os obstáculos, ele vai conseguir ultrapassar. Amém? Não vai ter desânimo. Hoje tem muita gente desanimada. Pastores desanimados, pastoras, lideranças, igreja. Eu tenho conversado com alguns pastores, pastor Josmar e pastora Silmar, por onde eu tenho ido, que eles pensam que eles não vão ter problemas. Que o ministério é tranquilo, que a vida cristã é tranquila. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que no mundo a gente ia ter aflições. Usou o plural, não é aflição, é aflições. O apóstolo Paulo, quando você lê, por isso que é importante ler Bíblia, ter esse tempo de se assentar, realmente, como Deus ontem falou, né, que tinham pessoas aqui que precisavam ter tempo com Deus. Foi isso, né, que foi dito ontem aqui. De pessoas que precisavam ter um tempo maior, estavam muito agitados, estavam muito atarefados, não foi isso? E que precisavam ter esse tempo com o Senhor. E quando você tem tempo com a palavra, você está tendo tempo com Jesus, porque Jesus é o verbo vivo, Jesus é a palavra. Ele é o verbo vivo, ele é a própria palavra. Se você rejeita a palavra, você está rejeitando Jesus Cristo, porque ele é o verbo vivo. E Jesus foi muito claro nessa questão das aflições. O apóstolo Paulo, ele fala
sobre as aflições. Pedro fala sobre isso. Então a própria vida cristã, ela não é tranquila. E ministério, quem tem ministério, se você aceitou o chamado, se você realmente aceitou aquilo que Deus tem para a tua vida, orou e almeja inclusive algo, então entenda que você vai ter tribulação. E não uma tribulação, você vai ter tribulações. Tribulações. E por isso a necessidade de ser cheio do Espírito, de estar cheio do Espírito. Porque quando Deus falou com o apóstolo Paulo, dentro de uma tribulação que ele estava passando, o Senhor foi muito claro com ele, quando o Senhor disse que a graça dele bastava, porque o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza humana. Quando Paulo, dentro de um problema que ele tinha, por causa do chamado dele, por causa das revelações que ele estava tendo, e isso está lá em 2 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios 12, lá no versículo 8, o apóstolo Paulo diz aqui que 3 vezes ele orou. 2 Coríntios 12, 8. Pega a sua Bíblia, risca. Aprenda algo. Deus já está falando com gente aqui, já estou vendo gente chorando, aleluia. É bom se entregar mesmo ao Senhor. Aprenda algo. Quando você vier para um culto, traga caderno e caneta, para você começar a escrever. Sabe por quê? Hoje Deus me falou, é um tempo de ensino, igreja. É um tempo de ensino, então você precisa escrever, para você não esquecer. Para você reler lá na sua casa, depois você poder até usar aquilo que você escreveu. Aí quando você for lá, Deus vai ampliar aquilo que já foi dito, falar que você vai anotar mais, você vai ter mais revelação de Deus. 2 Coríntios 12, 8. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, aleluia, a minha graça é suficiente para você. Há uma versão que diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Paulo está falando de tribulação aqui, mas ele diz que ele se alegrava por ter tribulação. É estranho isso, né? Se alegrar por ter tribulação. Ele está dizendo aqui, me regozijo nas fraquezas, nos insultos. Paulo era insultado, nas necessidades que ele passava, mas em todas as necessidades, você lê as cartas de Paulo, você vê que todas as necessidades de Paulo foram supridas. Paulo sempre teve as necessidades dele supridas. Nas perseguições, Paulo era perseguido. Você vê claramente isso. Ele era perseguidor, de perseguidor virou a ser perseguido. Então Paulo também sofreu na pele, na carne, aquilo que ele fazia antes para os outros. E aí eu vejo isso como uma lei da semeadura. Nas angústias, Paulo sofreu diversas angústias. E ele diz, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Que tipo de fraqueza é essa? Não é a fraqueza do corpo, não é covardia, não é medo. Quando o Senhor falou sobre fraqueza, Ele está falando sobre uma pessoa rendida ao Senhor. A fraqueza aqui é quando uma pessoa se rende, quando uma pessoa ela passa a depender de Deus. É esse tipo de fraqueza, quando a pessoa diz, eu não posso, mas com você eu posso. Aliás, o apóstolo Paulo mesmo disse, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É esse tipo de fraqueza que o Senhor falou para ele. Quando você se sente fraco, quando você diz, eu não posso, Senhor, me ajuda, em todos os sentidos, dentro do teu chamado, seja qual for o teu chamado. Eu ontem mesmo falei para algumas pessoas, de todo o tempo do ministério, depois
quando eu comecei em 1998, eu dependia muito de mim mesmo. Eu cheguei a ter um tempo de orgulho e cheguei a um tempo de não depender de Deus, até que um dia eu fui pregar numa igreja. Eu sentei, eu nem gosto de sentar no púlpito, e me chamaram para sentar lá no púlpito. A igreja estava lotada, eu não sei, acho que tinha mais de 500 pessoas naquele dia. E eu sentado ali, de repente eu comecei a sentir o que eu estava sentindo e que eu venho sentindo ao longo dos anos. Ao longo de o quê? Mais ou menos de 18 anos. 18 anos. Uma dependência de Deus. Um vazio, pastor. O Senhor me esvaziou ali. Porque eu estava sentado e de repente eu comecei a me sentir vazio, comecei a me sentir incapacitado. Eu comecei a ficar até com um temor, me senti completamente despreparado e me deu vontade de levantar e ir embora e falar: pastor, eu não posso pregar, eu vou embora. E eu fiquei tremendo. Fiquei tremendo naquela cadeira ali e querendo ir embora. Aí eu falei: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma, me tira daqui. Aí o Senhor me disse: sou eu, não tenha medo. Aleluia. Eu quero que você se sinta desse jeito, vazio e incapacitado. Aí eu pude entender essa passagem aqui. Aí ele falou: você vai ver o que eu vou fazer. E daqui para frente, se sinta sempre assim. Nunca se sinta dependente por causa de um dom ou por causa de qualquer tipo de capacidade humana que você tenha. Você precisa depender de mim. Você precisa depender de mim. Por isso que a presença vem. E eu sei que todas as vezes que eu me sinto desse jeito, a presença vem. Porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, na dependência. Tremendo. Quando eu me levantei para levar a palavra, o Senhor me disse: chame as pessoas para... O Espírito Santo falou: chame as pessoas para aceitar Jesus. Completamente fora de padrão, né? Porque qual é o padrão? A gente acha, na nossa dependência, seguindo um padrão, né? Porque o ser humano gosta de seguir padrão. Eu, depois daquele dia, eu nunca mais segui padrão. Aí fica o padrão, começa assim, tem que ser assim. Aí o culto vai desse jeito. Aí a pessoa já sabe na igreja, quando ela chega, o que vai acontecer. E o padrão que é? É no final, né? Quem quer aceitar Jesus? Aí o Senhor falou: faça isso agora. Aí eu fiz. Falei: quem quer aceitar Cristo? 20 pessoas vieram correndo, aleluia. O poder de Deus veio, aquelas pessoas começaram a se render. Aí o Senhor falou: levante suas mãos. Eu levantei minhas duas mãos. Quando eu levantei minhas duas mãos, as pessoas, as de longe, principalmente as do fundo, todas começaram a cair pelo poder de Deus. Daqui a pouco, sem pregar, não tinha nem começado a mensagem, eu comecei a ver pessoas levantando e irem até o pastor. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí chegaram lá, falavam alguma coisa, abraçavam o pastor chorando, e o pastor chorando, e a pastora chorando, e aí a igreja começou a glorificar a Deus. Eles davam aleluia, glória a Deus, oravam em línguas. E aí depois me contaram que precisavam de acerto, precisavam se acertar com o líder, com o pastor da igreja. E assim foi. Entrou na mensagem, Deus falou, e foi muita glória, muito poder. E dali daquele dia para frente eu entendi essa palavra. E de todas as vezes, mesmo que eu possa pregar a mesma mensagem, ela nunca vai ser igual. E essa dependência total do Senhor. A minha graça é suficiente. Graça, está falando de graça aqui, ó. A graça, né? A graça. Paulo ora
ele tinha um problema, que ele chama de espinho na carne. Você sabe que o espinho é dolorido, o espinho incomoda. Então era algo que incomodava Paulo. Era algo que gerava até dor nele. Era algo, né, que ele não estava suportando. Aí ele orou 3 vezes. Deus falou: não vou tirar não, vai ficar aí. E o Senhor falou comigo pessoalmente, nesse tempo, nesse período, de que algumas coisas da minha vida não iam ser tiradas, elas iam permanecer. E ele falou o porquê, e Paulo explica depois o porquê de tanta revelação, de tantas coisas que ele recebeu de Deus. Paulo tinha uma unção muito poderosa. As roupas de Paulo curavam e libertavam pessoas. Paulo foi arrebatado. Paulo teve revelações tremendas, e a maioria das coisas que Paulo escreve foram revelações dadas para ele, pastor Josmar, pastor Acimar, quando ele foi arrebatado, que ele falou que ele viu coisas. Quando ele fala de Efésios 6 sobre batalha espiritual, foi algo que Deus mostrou para ele. E aí ele, por ser, né, um homem que estudou com Gamaliel, digamos, o top da época de mestre. Ele mesmo fala que ele era judeu puro, da tribo de Benjamim. Ele mesmo diz que ele tinha muito que se orgulhar disso. E aí Deus coloca uma situação, um problema, que não ia tirar, para manter ele na humildade. Ele entendeu isso, para que ele continuasse na dependência do Senhor. Minha graça, o meu favor, o meu poder é suficiente para você. Aqui ele traz um entendimento que graça também é o poder de Deus, irmãos. Pois o meu poder se aperfeiçoa. Então graça também, além de favor imerecido, graça é o poder de Deus na vida de uma pessoa, trazendo fortalecimento para que ela possa suportar o problema, a necessidade, a própria vida cristã. E esse poder vai se aperfeiçoando, aleluia, na medida que a pessoa vai dependendo de Deus. Vai se aperfeiçoando. Ele fala: portanto eu vou me gloriar, ainda mais eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Todas as vezes que uma pessoa depende de Deus, o poder do Espírito Santo repousa sobre a pessoa, para fortalecer. Isso é graça. Graça é o poder de Deus, aleluia. Ele fala: então eu me alegro nisso, porque o poder de Cristo vai estar sobre mim. Porque só assim mesmo uma pessoa pode se alegrar nas necessidades. Porque normalmente quando se tem necessidade se murmura, reclama, né? A pessoa tem ministério, ela ora por ministério, ela quer, aí Deus pega e dá, aí começa a ter problema, ela começa a murmurar, já quer largar. Pessoas despreparadas, pastor, já querem largar. Quando uma pessoa dentro de um ministério chegar e falar: eu quero entregar, não estou aguentando, você pode ter a certeza, toma, porque ela está despreparada. Vai ser problema para ela e para quem está debaixo, se tiver pessoas debaixo da liderança dela. Infelizmente, isso é bíblico. Tem preparo. Está faltando enchimento do Espírito. Está faltando o poder de Deus repousando sobre a vida da pessoa. Está dando para você entender? Por isso a necessidade da dependência de Deus em tudo. Dependa do Senhor dentro do teu chamado, dependa do Senhor nos teus negócios, na tua empresa, no seu trabalho. Dependa do Senhor. Você vai ver uma transformação tremenda. Por que muitos desistem? Porque não estão cheios do Espírito. Porque, como eu disse, pode orar em língua agora, mas não tem uma continuidade. E esse poder para deixar a pessoa forte, como o próprio apóstolo Paulo diz, que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então quando você depende do Senhor, você se torna forte. Aí você está forte, porque você está fraco, você está dependente, você está rendido, está rendida aos pés dele, e aí você está forte, aleluia. Tem um anjo que vai sentar do seu lado. Ele está trazendo algo para você, pastor.
Tremendo. Olha que presença. Olha que presença. A tua graça me atraiu. Nós precisamos aprender a atrair a presença, igreja. Amém? Precisamos aprender a atrair o noivo. A mulher não se arruma para atrair um homem. O noivo, aquele que ela ama. Ela se arruma. Ela faz de tudo. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa arrumar espiritualmente. A igreja precisa estar preparada para poder atrair a presença. E não é fácil atrair, você sabe disso. Uma mulher sabe que não é fácil atrair. E também não é fácil atrair a presença, não. Mas a igreja precisa aprender isso. Atraia. Atrair, olha lá. A tua graça me atraiu. E o Senhor quer isso. Isso é desejo de Deus. Aleluia. Isso é desejo do próprio Senhor. Essa presença que está aqui. E que ainda vai se tornar, o Senhor está me dizendo, ela vai se tornar ainda mais forte aqui nesse lugar. Você está preparado? Preparado? Para ser reavivado, reavivada hoje aqui. Deus está te trazendo entendimento, Deus está te ensinando coisas tremendas aqui. Aleluia. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala sobre um dom, que é o dom de línguas, aonde ele fala que o dom de línguas edifica a pessoa, a própria pessoa. Lá em 1 Coríntios 14, 18, ele diz assim, 1 Coríntios 14, 18, eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Então Paulo diz aqui que ele agradecia a Deus porque ele falava mais em línguas, ele orava mais em línguas do que a própria igreja. Então Paulo sabia desse segredo da oração em línguas. E por isso que ele diz, eu oro mais em línguas do que vocês. Então o apóstolo Paulo orava constantemente em línguas. Senta aqui, querido. Do dedo. Senta aqui. Aleluia. Deus tem algo preparado aí para você. Ele orava mais em línguas. Ele sabia que lá em 1 Coríntios 14, aí mesmo, 1 Coríntios 14, lá ele fala que quem ora em línguas, versículo 1 Coríntios 14, ele fala que quem ora em línguas edifica a si mesmo. Que fala, a pessoa que ora em línguas, ela fala diretamente com Deus, e quem fala em línguas a si mesmo edifica, lá no versículo 4, 1 Coríntios 14, 4. Edifica a si mesmo. Então a oração em línguas, ela serve para edificar a própria pessoa. O que é edificar? É levantar. Edificar é construir. Então a oração, além disso, a pessoa fala diretamente com Deus. Você sabe que o diabo não entende, né, essa linguagem. O diabo entende quando a gente ora em português, em inglês, qualquer língua, né? Mas quando a pessoa ora em língua, diz que ela está falando diretamente com Deus. O diabo não tem como saber. Aleluia. E isso que é tremendo. Ele não sabe. Ele não vai entender. Só Deus entende. Por isso que lá em Romanos 8 diz que o Espírito Santo ele ora através de nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Tremendo. Quem fala em línguas edifica. Eu tive uma experiência disso, eu estava conversando com o pastor Josmar, uma experiência muito forte com o Senhor, há muitos anos atrás, quando, através de um homem de Deus que falou a respeito disso, eu absorvi, eu orava em línguas, mas depois eu passei a orar em línguas, como está lá em 1 Tessalonicenses 5, orar sem cessar. Eu comecei a orar o tempo todo em línguas, andando na rua,
Eu estou pregando aqui, mas eu estou orando em línguas. Foi um treinamento aí. Na rua, em todo tempo, orando em línguas. Orar sem cessar. E aí eu comecei a ver realmente uma edificação na minha vida, fiquei mais forte. Começou algo diferente por causa da oração em línguas. Que o diabo não quer que a igreja ore em línguas, porque ele sabe do poder que tem. É um dom, e esse dom vem do quê? Da graça. Vem de graça e pela graça. É um dom, que se não fosse necessário, Deus não ia dar. Certo ou errado? Se está na Bíblia é porque serve. Então tudo que o diabo vem para ocultar, é porque ele sabe do poder que há. E sabe que ele vai se dar muito mal. Então ele oculta. E aí ele vem com um monte de ensinos demoníacos, como está lá em 1 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, nos últimos dias, para confundir as pessoas. Porque ele é o rei da confusão. Ele traz confusão. Hoje o Senhor vai te renovar em línguas e vai te dar dom de línguas aqui. E o Senhor me pediu que falasse a respeito disso, porque Ele quer que essa igreja seja edificada. Algo vai acontecer, mas primeiro a igreja precisa estar fortalecida, edificada. Tua vida espiritual vai mudar. Para quem quer? Para quem quer, vai acontecer hoje. Da mesma forma, eu tenho autoridade porque aconteceu comigo. E porque o Senhor me disse isso, então da mesma forma que aconteceu comigo, pode acontecer com você. Desde que você queira. Se não tem um dom, você recebe. Se já tem e não pratica, vai praticar. Até porque nós precisamos, irmãos, né, desse dom. E esse dom é tão interessante que o Senhor, Ele me deu uma visão. Eu tive que arrumar, ainda bem que tinha, porque é de Deus, né, me arrumaram. Eu estava passando a minha camisa, e aí me veio essa passagem. Por quê? Porque eu conversei com uma pessoa lá da nossa igreja, lá de Curitiba, perguntei como ela estava, e ela chegou e falou assim, eu estava quase não indo nos cultos. Eu falei, mas por quê? Porque eu estou desanimado, estou cansada emocionalmente. Eu sei que tem o trabalho dela, tudo, e pelas circunstâncias que ela está passando, de um problema também, então ela está assim. Mas eu falei para ela, você não pode estar assim. Se eu chegasse e falasse para ela assim, não, você está certa em estar assim, eu não estava edificando ela. Eu ia deixar ela na condição. Eu falei, não, você não pode estar assim. Eu falei, você precisa estar cheio do Espírito. Deu para entender? Você precisa estar cheio do Espírito. Aí na hora o Senhor me mostrou uma bexiga vazia. E me mostrou a bexiga sendo cheia. Como? Me dando o exemplo da oração em línguas. Interessante. Então muitos cristãos estão assim, ó. Sabe o que é isso? Vazio. É crente, mas está vazio. É crente, mas está vazio. E precisa ser cheio. Paulo fala, sejam cheios. Sejam cheios. Mas se você pegar a tradução grega, eu tenho a tradução lá na Bíblia judaica, que é interessante, pastor. Sabe como é que é a tradução? Eu não sei porque na nossa não está assim. Deixem-se ser cheios pelo Espírito. Deixem-se ser cheios pelo Espírito. Então a pessoa precisa se deixar ser cheia. Entendeu? Porque se a pessoa não deixar, ela não vai ser cheia. Deus não vai forçar ninguém. Deus não força ninguém. Deus não dá a chave de braço numa pessoa para poder aceitar Ele, para aceitar as coisas. Não, tudo é voluntário. A entrega de Jesus foi voluntária. Deus deu voluntariamente Jesus. Jesus se entregou voluntariamente. Então tudo é voluntário. Por isso que Jesus não foi atrás do jovem rico, porque tem que ser voluntário. Eu tenho que querer.
Deu para você entender agora? Por que ele não foi atrás do jovem rico? Porque ele não quis, era voluntário, então Jesus deixou. Tem que ser assim. Quando deixaram Jesus lá em João 6, pessoas que tinham curado, pessoas que curaram pessoas, repreenderam o demônio de pessoas, operaram milagres, daqui a pouco, por causa de uma mensagem de Jesus, está escrito lá, deixaram Jesus. Aí Jesus virou para os discípulos dele e falou: vocês também vão com eles? Foi aonde Pedro respondeu: para onde nós iremos, Senhor, se só você tem a palavra de vida eterna? Permaneceram. Jesus não foi atrás daquela turma lá. Foi bastante gente. Por quê? Porque é voluntário. Se eles já achavam que a mensagem de Jesus estava sendo dura, então eles não estavam com Jesus. Tinham os dons, experimentaram, mas não estavam com Jesus, por causa de uma pregação. Acharam melhor ir. Então, na igreja é assim também. Se uma pessoa não aceita uma pregação de um líder, e vou sair da igreja, porque o pastor prega duro. Então, nunca teve com o pastor. Eu deixo ir. Já segurei muito e Deus falou: deixa aí, deixa aí, deixa comigo. É assim. Então, crentes vazios, lideranças vazias, que precisam ser cheias. Agora, se você começar a orar em línguas, o negócio vai ser diferente. Amém? Você quer um exemplo? Aleluia. Dá para você segurar? Tem alguém para segurar o bebê? Vem cá. Pastor Renato. Pastor Renato, suba aqui, por favor. Pode subir, sobe aqui. Aleluia. Ela vai orar em língua, você vai soprando. Ela vai orar em língua, você vai soprando. Ela vai orar em línguas. Amém? À medida que ela ora em línguas, a bexiga vai ficando cheia. Para você ter um exemplo de como é que Deus te quer. Aleluia. De como Deus quer que você saia daqui e que isso permaneça na sua vida. Porque muitas coisas estão por vir, mas essa igreja precisa estar fortalecida. Amém? Ela vai orar em línguas. Cantara, soriandara, masriandara, shiri, cantara, bara, shiri, andara, soriandara, iramanana. Iramanana shuri da sori candara shiri candara parayi candara si shirika iramanana shiri parana shiri candara surandara parayi shiri candara ari adana yuso para canta tocada yuso cari para sori candara ba yera shiri candara seri andara ba iramanana so shiri para shiri. Continua orando. Está dando para você entender? Fica em pé, por favor. Fica em pé. Deu para você entender? Olha lá, ó, é assim que Deus te quer. Começa a orar agora em línguas. Vem aqui para frente se você quiser. Vem aqui para frente se você quiser. Aleluia. Se você quiser, vem aqui à frente. Vem correndo. Caraba, caraba, caraba.